Olá a todos. Pessoal, seguindo nos assuntos relacionados à disciplina de protocolos de comunicação IoT, nós vamos falar um pouco sobre segurança no contexto de internet das coisas. Tá? Então eu citei um pouco, né, e falei brevemente sobre a relevância da segurança, né, em qualquer projeto no ambiente computacional, né, e no contexto de internet das coisas não seria diferente. Tá? Então eu vou fazer uma breve introdução relacionada à segurança da informação. Tá? Os principais riscos à segurança no internet das coisas, tá? Alguns ataques, né, que estão em uma relação direta com dispositivos. Tá? Então, de modo geral, é isso que nós vamos tratar nesta aula. Tá? Bom, como eu já comentado, né, nas primeiras aulas dessa disciplina, a segurança ela é fundamental e ela é transversal a qualquer projeto, né, em um ambiente computacional. Tá? Quando falamos de projetos relacionados à internet das coisas, né, temos que levar em consideração a grande quantidade de dispositivos, né, neste universo, né, não só dispositivos em tamanho reduzido, né, com características relacionadas ao contexto de IoT, mas dispositivos computacionais de um modo geral, né, porque as soluções de internet das coisas não são só limitadas, né, aos dispositivos em miniatura, né, com baixo poder de processamento e capacidade de armazenamento, mas essas soluções envolvem a comunicação com outras plataformas e outras soluções computacionais, né, em grande escala. Tá? Então o fato é que a grande quantidade de dispositivos conectados, né, abre, né, portas para problemas relacionados à segurança, que envolve, por exemplo, segurança no processo de autenticação, segurança relacionada à integridade dos dados, segurança em relação a acesso não autorizado, né, de determinados usuários, né, para obter informações que não são desses usuários. Tá? Os próprios dispositivos, inclusive, né, dispositivos computacionais, né, independente do seu tamanho e da sua capacidade, pode conter falhas que expõem dados de clientes e das empresas. Tá? Os dispositivos, além disso, né, eles possuem problemas relacionados à comunicação, relacionados ao consumo de energia, aqui falando um pouco mais no contexto de IoT. Tá? Então a introdução, a questão da segurança neste contexto, né, leva em consideração, né, muitas características dos dispositivos e o que eles nos fornecem, né, do ponto de vista de segurança. Tá? Bom, como é que a gente protege então, né, por exemplo, né, o acesso, né, dando um exemplo aqui, uma casa, né, uma smart home, né, considerando que ela esteja toda sensorizada, né, e faça parte, né, e contemple uma solução de IoT, né, como é que eu protejo a minha casa de um acesso não autorizado por meio de um aplicativo, né, instalado no celular? Como é que eu faço isso, né, de modo que quem instale um aplicativo, né, não consigo, por meio desse aplicativo, de roubo, por exemplo, de algumas credenciais das minhas ou das suas credenciais, consiga abrir o portão, ligar iluminação, enfim, né? Como é que isso é possível, né? Então, a nossa casa, né, quer dizer, nosso ambiente, né, tem, nesse contexto, uma fechadura eletrônica, um portão eletrônico, um mecanismo, né, ou mecanismo de controle de iluminação, controle das cortinas, controle da ventilação, né? Então, e mais outros controles, né? Por exemplo, controle para acesso à geladeira, informações sobre o tipo de produto que está ali armazenado, né? Isso não é nenhum exercício de futurologia, tá, pessoal? Isso é uma coisa que muito em breve vai estar disponível, né? Para consumo, né? Pelas massas, né? Embora fazer uma casa totalmente inteligente hoje não tem um custo muito barato ainda, né? Mas a tendência é isso ficar tão barato quanto, né, ou tão acessível, né, quanto as Smart TV, por exemplo. Tá? E a gente pode pensar aqui nas Smart TV, enfim. Né? Então, em todo esse contexto que envolve dispositivo, que envolve comunicação, né, nós precisamos de mecanismos básicos de segurança. Tá? Para impedir acesso não autorizado, né, levando em consideração mecanismos de autenticação, né, senha forte, proteção dos dispositivos, né, colocar esses dispositivos em redes isoladas, né, principalmente em uma rede que nós chamamos de DMZ, Zona Desmilitarizada, né,
trabalhar com redes privadas, né, com OpenVPN, enfim, né. Então tudo que nós aprendemos do ponto de vista de segurança da informação, né, em qualquer ambiente computacional, seja ele contexto de IoT ou não, nós devemos trazer para cá e estudar um pouco os problemas relacionados à segurança em IoT, tá? Bom, para a segurança de modo geral, nós precisamos considerar 3 blocos, né, associada ao universo de IoT, né? Então, considerando todos os mecanismos de segurança e associá-los ao universo de IoT, precisamos considerar 3 blocos. De onde vêm os dados coletados pelos sensores? Tá? Esses dados coletados pelos sensores, eles podem conter algum tipo de malware ou algum tipo de script, né, que uma vez armazenado e executado em um ambiente externo, né, pode danificar dados já existentes em uma plataforma. Tá? Qual é o canal de comunicação, né, existente, né, para que os dados nesse canal, né, que são propagados por esse canal, não sejam interceptados por intrusos, tá, durante a transmissão? É importante e relevante também pensar, né, em permitir o acesso ao conjunto de dados gerados, né, por dispositivos, né, e sensores a eles acoplados, né, por meio de autenticação. Tá? Então você vai só conseguir ter acesso aos dados gerados e armazenados por meio de um esquema de autenticação. Tá? Então essa figura aqui ela nos mostra, né, a importância de se pensar na segurança da informação, né, que ela leva em consideração as características, né, da internet das coisas, né, que envolve aí plataformas abertas, né, ou plataformas fechadas, uma grande quantidade de políticas que podem ser consideradas, né, manipulação de grande quantidade de dados, né, e associado a essas características, né, citando essas, por exemplo, os potenciais riscos de segurança, né, as fraquezas relacionadas a isso. Né? Então, relacionado ao código, a falta de uso de ferramentas de teste de penetração, né, que a gente chama de pen test, né, que permite fazer a varredura por códigos e por ambientes, né, para detectar algum problema relacionado aos códigos, né? Problemas relacionados às tecnologias de transmissão que a gente discutiu, né? Como por exemplo a tecnologia 3G, 5G, né? As tecnologias relacionadas à fibra ótica, tecnologias de comunicação que usa LoRa, né? Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, enfim, né? Então, problemas relacionados às conexões inseguras. Problemas relacionados à política de gerenciamento dos dados, problemas relacionados a ataques, né, como ataque de negativo de serviço, né, enfim, problemas relacionados ao design de hardware, né, a hardware que possui já códigos embarcados, né, que são potencialmente inseguros e o usuário não conhece esses códigos, não sabe que ele está implantado, que tem o objetivo de coletar informação de uso do dispositivo sem você saber. Tá? Enfim, uma série de outros problemas, né, associados, problemas de segurança associados às características IoT, que vocês podem ver nessa figura, né, que é bem elucidativo, né, envolvendo problemas de segurança na nuvem, nas comunicações, nos gateways, né, nos dispositivos da borda, né, nos atuadores, nos sensores e também nos tipos de dados. Então, por isso que nós discutimos até aqui nessa disciplina, né, uma quantidade de assuntos, né, que envolve desde o dispositivo, a tecnologia de transmissão, modelo de transmissão, protocolo de comunicação, gerenciamento, gerenciamento de dados, plataforma para gerenciamento de dados, né, e a segurança transversal a tudo isso. Tá? Então, realmente é um assunto que tem uma complexidade já inerente. Né? Quer dizer, pelo simples fato, nós estamos trabalhando com tudo que envolve o universo da internet, né? Mas com uma lupa, né? Com foco voltado a dispositivos muito pequenos, né? Que se conectam facilmente em qualquer ambiente, tanto local quanto remoto. Tá? Bom, essa figura também é interessante porque ela mostra, né, a visão da internet das coisas, né? Partindo da conexão do dispositivo, indo para o sensoramento de dados, né? Passando pela comunicação, né, análise dos dados, o valor que os dados têm, né, embutidos, mas precisam ser extraídos depois de um processamento para gerar informação, né, e os valores para os seres humanos, né, do ponto de vista de aplicações inteligentes, né, e benefícios, tem os benefícios tangíveis e os não tangíveis, enfim, né. Então, há uma sinergia, né, entre essas áreas, né, entre esses blocos, né, se a gente
interagir com a sequência aqui, né? A conexão do dispositivo e a conectividade em um, né? A coleta e o sensoriamento de dados, o transporte, a análise, extrair valores, né? Provenientes desses dados, né? E com base nesses valores extraídos, criar aplicações, tá? Então é um ciclo, né, virtuoso, né, que começa lá, como a gente discutiu, né, no começo nas primeiras videoaulas, né, a importância, né, de cuidar lá da coleta do dado, da escolha do dispositivo correto, do sensor correto, para que essa cadeia essa cadeia que envolve fluxo de dados seja bem desenvolvida, né, e informação necessária para a tomada de decisões sejam efetivadas. Bom, falamos um pouco de segurança, dos aspectos que envolvem segurança em todos esse ecossistema, né? Mas há alguns riscos de segurança relacionados ao universo IoT propriamente dito, tá? Um deles envolve gerenciamento de identidade de acesso, né? Então eu preciso saber exatamente quem tem acesso àquele conjunto de dados ou aquele dispositivo em particular, tá? Então eu preciso pensar em um mecanismo de autenticação. Eu preciso também considerar o quão exposto estão seus dados, de modo que eles possam sofrer algum problema relacionado à integridade dos mesmos, tá? Grande número de dispositivos conectados, né? Por si só, a grande quantidade de dispositivo aumenta a exposição ao risco, né? Você tem mais dispositivo produzindo mais dados, potencialmente você vai ter mais dados com chance de serem expostos. A própria interface de acesso a esses dados por meio do usuário, né, pode ser insegura, né? Um outro risco relacionado a malware, né, um tipo de problema relacionado também à segurança em escala industrial, né? Então, como é que o malware pode, por exemplo, em uma escala de desenvolvimento de um produto, uma indústria, pode parar o ciclo produtivo de uma fábrica, né? Se aquele ambiente, né, totalmente conectado, né, localmente, né, seria invadido, né, por um usuário externo, né, interceptando ações entre os dispositivos e mudando todo o monitoramento, né, ou até parando o ciclo de produção, tá? Isso não é impossível tecnicamente de ser feito, tá? Bom, do ponto de vista de gerenciamento de identidade de acesso, né, ele está relacionado aos usuários finais, né, mas também se estende aos dispositivos e aplicativos que exigem acesso à rede e aos outros recursos, tá? Então, quando a gente fala de acesso, nós estamos relacionando só o acesso a usuários que se conectam aos dispositivos, mas dispositivos que precisam trocar dados entre si. Então, um dispositivo precisa se autenticar em outro para enviar dados para outro dispositivo, e esse dispositivo que vai receber dados precisa saber exatamente quem está enviando, né, para ele fazer um armazenamento seguro, né, ou propagar por um próximo dispositivo com mais segurança, tá? Então, autenticação homem-máquina e máquina-máquina também, tá? Então, device-device e cliente-device, tá? Device ou dispositivo. Com relação à integridade dos dados, a gente sabe que eles são cruciais para qualquer operação no contexto de IoT e também é fundamental para garantir a integridade, né? Que essa integridade seja saudável, tá? É importante tomar medidas para garantir que os dados gerados, né, os dados de usuários, ou os dados provenientes dos dispositivos não sejam manipulados nem em repouso, né, quer dizer, quando eles já estão armazenados, ou quando eles estão em trânsito, né, no canal de comunicação, ou quando eles estão em uso, né, quando eles estão sendo manipulados por algum outro dispositivo, por um outro usuário, ou por uma outra aplicação, tá? Então veja a importância da segurança e por que ela é transversal, né, desde a coleta até o desenvolvimento de uma solução, um aplicativo, né, que tem acesso a essas informações. Qualquer dado gerado por um dispositivo IoT tem que ser protegido por meio de criptografia, tá? Nós vamos discutir um pouco sobre o ESP32, ele tem suporte, né, a algoritmos de criptografia, né, que é muito interessante, tá? Fazer o processamento um pouco mais rápido em hardware, né? Então a criptografia é também uma técnica, né, importantíssima na segurança da informação e não seria diferente aqui em dispositivo um pouco menos robusto do ponto de vista computacional, tá? Nós sabemos que a segurança ela não combina muito bem com o desempenho, né? Então, e aí quando a gente fala em dispositivo com baixa capacidade computacional, ela pode ser um gargalo se não for bem ajustado, né, nesse contexto. Mas
de longe, ela é fundamental e tem que aparecer em qualquer projeto. Com relação à quantidade de dispositivos, né, para ser bem preciso, né, a integração de novos sistemas de dispositivos vão oferecer muito mais pontos de acesso para invasor em potencial, né, o que vai aumentar exponencialmente os riscos de segurança. Tá? Então, à medida que eu tenho mais dispositivos entrando e fazendo parte da minha solução, né, um aumento em escala, por exemplo, né, se isso já foi previsto no projeto, né, eu aumento, né, há um aumento de chances, né, de ocorrer alguma brecha, né, para permitir que usuários mal intencionados tenham acesso a esses dados ou retirem esses dispositivos da solução, né, tornem esses dispositivos inoperantes, eles vão parar de produzir dados e, consequentemente, você não vai conseguir obter a informação desejada. Tá? Ou até mesmo uma alteração desses dados em trânsito. Tá? Então, o fato de ter muito mais dispositivo aumenta a sua exposição a risco relacionado à segurança. Um outro aspecto relacionado aos riscos de segurança é a interface de usuário insegura. Tá? A interface de usuário de dispositivo, geralmente a primeira coisa que um atacante, né, com uma intenção, vai examinar em busca de vulnerabilidade. Tá? Então, a própria API hash, por exemplo, pode ser uma porta de entrada, né, se não for bem ajustada, né, bem configurada, né, se não exigir autenticação em múltiplas vias, por exemplo, pode ser um canal aberto para obter as informações, né, que foram geradas de dados, né, a partir dos dados produzidos lá pelos sensores associados aos dispositivos, né, durante a coleta. Tá? Então ele pode, por exemplo, manipular lá aquela área de esqueci minha senha para redefinir a sua senha e descobrir o nome do usuário e e-mail, né, e ter acesso a todos os dados, né, sensíveis ou não sensíveis da plataforma da solução de IoT desenvolvida. Tá? Um outro risco é malware em escala industrial, né? Os malwares têm sido cada vez mais perigosos, né? Têm sido desenvolvidos atualmente, né? Com um potencial de destruição muito grande. Tá? As empresas não devem se esquecer de garantir a segurança desses sistemas de controle industrial, né? Conectados e dependentes de IoT. Tá? Bom, com relação aos... Então a gente falou dos alguns riscos, né? Não são todos, mas são os mais importantes que eu considero. E falando dos riscos, e agora é importante falar também dos ataques contra esses dispositivos. Então, que tipo de ataque existe, né, contra os dispositivos de IoT? Ataques que exploram a vulnerabilidade dos próprios devices, né, ataques de malware, ataques de senha, ataques do man in the middle, né, ataque do homem do meio, bastante conhecido em redes de computadores, ataques de falsificação e um ataque de acesso remoto. Tá? Bom, com relação à exploração de vulnerabilidades, né, isso acontece, né, quer dizer, um ataque bem comum que é estouro de buffer, né, o famoso, conhecido como buffer overflow, né, acontece quando o dispositivo tenta armazenar muitos dados em um espaço de armazenamento temporário. Tá? Então, não é difícil explorar essa vulnerabilidade e ter acesso aos dados, né, que estão sendo produzidos ali. Tá? É possível também explorar as vulnerabilidades fazendo injeção de código, né? Então, quando se encontra uma brecha dentro de uma aplicação de um software, ele pode injetar um código naquele dispositivo e fazer, por exemplo, um código que vai obter suas credenciais, né? Login e senha, e aí com base nisso ele consegue fazer acesso a uma série de dados que estavam protegidos por meio desse login e senha. Então, ele muda a sua senha, enfim. Ou pode gerar carga excessiva no dispositivo, né, desligar o dispositivo, enfim, qualquer código pode ser injetado ali, que pode ser executado. Script entre sites, né, funcionam com dispositivos que se integram com uma interface baseada na web, né. Ataques de malware, né, como ransomware, também chegaram aos dispositivos de IoT, né, então um tipo de malware, né, o ransomware, muito comum atualmente, né. As televisões e outros aparelhos, né, do tipo, né, estão mais expostos a esse tipo de ataque, né, de ameaça, que os usuários podem clicar acidentalmente num link malicioso, né, então muitas televisões têm browser hoje, né, tem lá um navegador que você pode navegar pela internet, né, e baixar esses aplicativos infectados, né, infectar toda a solução. Tá? Os ataques de senha são bastante conhecidos também, né, como dicionário, ataque de força bruta, né, tem como alvo as informações de login de dispositivos, né, então assim, bombardeia, né, essas interfaces de login, né, com várias
várias combinações de senha e nome de usuário até encontrar o correto, né? Então, o ataque de brute force, né? Força bruta. E o conhecido ataque o famoso ataque man in the middle, né? Então, um atacante, né, malicioso, ele intercepta o tráfego entre dois dispositivos, né, que estão trocando informações por uma rede, né, no caso a internet, né, e faz interceptação dos dados, né, se passa por um usuário, né, que não era o usuário original, tá? E o ataque de falsificação, né, que tem como objetivo disfarçar um dispositivo A, né, para que eles pareçam com o outro B, tá? De modo que se o dispositivo B tiver acesso a uma rede sem fio, né, esse dispositivo vai enganar o outro, né, ou vai enganar por meio de um acesso ao roteador para permitir sua entrada na rede, tá? Você consegue fazer esse processo, né, e adentrar uma rede sem ter o privilégio de estar naquela rede, né? Quer dizer, enfim. Então, o ataque de falsificação, o ataque de força bruta, ataque de senha são ataques bem conhecidos e disseminados, né, nesse contexto, né? São alguns deles, né? Alguns deles. Então, tem um ataque de negativo de serviço também, que é bastante conhecido no universo da web e que pode ser bastante disseminado também no contexto de IoT, né? Dada a quantidade de dispositivos. Então, você pode parar totalmente um ambiente, né, totalmente conectado, né, fazendo ataque, por exemplo, ao gateway, né, que agrega as informações dos dispositivos que têm sensores ali acoplados a eles. Tá? Finalmente, o ataque de acesso remoto, né, alguns usuários, por exemplo, né, usam fechadura inteligente para proteger suas casas, né, mas essas fechaduras, elas são apenas software e hardware, né? Então você tem toda a fechadura, né, que funciona normalmente, como deve funcionar, os aspectos funcionais dela, mas tem um software embutido ali, que se não for bem projetado, desenvolvido, né, você pode abrir uma brecha para o invasor, né, injetar algum código ali, né, ou fazer acesso à sua casa, né, e controlar a fechadura, tá? Bom, pessoal, para finalizar, essas são as referências utilizadas nessa videoaula, né? Em particular, eu peço para vocês olharem a referência número 5, né, que mostra, né, um mecanismo que é utilizado para invadir, né, um carro, né, e tomar o controle dele, né, velocidade, direção, enfim, tá? Então, em particular, assistam esse vídeo que vocês vão gostar bastante, tá? Então, a gente se vê na próxima videoaula.